Meu nome é Vítor Hugo Azevedo e venho hoje falar um pouco sobre a fisioterapia em cuidados intensivos e o seu papel neste contexto. E, como sempre, não poderia deixar de começar por falar da equipa multi-interdisciplinar, pelo trabalho interdisciplinar que existe neste contexto e que é fundamental para o sucesso da nossa intervenção. Trago, como sempre, algumas imagens da minha equipa da Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente do Hospital Egas Muniz, de quem eu tenho um grande orgulho, nesta equipa de médicos, enfermeiros e assistentes e também muitos outros profissionais que, apesar de não trabalharem connosco diariamente, acabam por ter intervenções pontuais que também são muito importantes, nomeadamente a nível da nutrição, a nível da psicologia, portanto, outros profissionais que estão associados à unidade, embora não estejam diariamente presentes fisicamente. Começo por apresentar também as recomendações da Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos, que, como nível mínimo de intervenção, como podem ver, portanto, tem a requisição da presença de médico e de enfermeiro e caracteriza essa presença, mas também faz a sua referência no anexo 1, que está descrito no slide anterior, a um fisioterapeuta disponível por cada 12 camas. E esta é basicamente a nossa realidade em Portugal a esta altura. Provavelmente existe alguma evidência de que existe um benefício do fisioterapeuta estar presente mais tempo numa unidade de cuidados intensivos e também de um modo mais dedicado e constante. Lutamos para isso, lutamos para que o nosso papel seja cada vez mais claro, ou que se aproxime daquilo que é a melhor evidência disponível e que é a realidade em muitos outros países. Mas continuamos nessa luta. O papel do fisioterapeuta tem vindo a ter uma evolução no que toca à nossa intervenção neste contexto e passa por aquilo que era classicamente utilizado como o papel do fisioterapeuta nos cuidados intensivos, que tinha muito a ver com a parte da otimização da ventilação invasiva, inclusivamente depois com a parte da ventilação não invasiva e sempre com a gestão de secreções brônquicas, a resolução de atelectasias, são assim aqueles milestones que acabam por estar sempre presentes e que toda a comunidade refere muito diretamente com o papel do fisioterapeuta neste contexto e referia nos últimos, seguramente há 20 anos atrás. Nesta revisão da colega Kathy Stiller está exatamente demonstrado isso, sendo que 98% dos fisioterapeutas neste contexto interviam sobre a parte respiratória, 90% posicionavam, 100% mobilizavam, com certeza, mas tudo aquilo que é descrito tem muito a ver com a parte respiratória, com a parte da otimização respiratória e muito pouco sobre exercício ou sobre atividade física, como hoje se fala bastante. Inclusivamente, como está presente neste documento da nossa colega Michelle Norenberg, de uma das pessoas mais relevantes de cuidados intensivos a nível mundial, o professor Jean-Louis Vincent, que é uma das pessoas mais relevantes da ESICM. Kathy Stiller, 13 anos mais tarde, relativamente ao artigo que eu mostrava anteriormente, vem-nos mostrar que existe uma tendência progressiva do papel do fisioterapeuta relativamente à mobilização precoce. A comunidade científica tem um interesse crescente neste sentido, quanto à atividade física e à mobilização mais precoce possível, para tentar contrariar de algum modo um evento que ficou cada vez mais claro que tinha consequências muito nefastas, que é a fraqueza muscular adquirida nos cuidados intensivos, o ICU Acquired Weakness, aquilo que está mais claramente descrito nos artigos que lemos, e então cada vez mais a Kathy Stiller, portanto, contextualiza-se a este nível e mostra-nos que existe cada vez mais um papel do fisioterapeuta nesta intervenção também, em adição àquilo que nós já fazíamos anteriormente e, portanto, caracteriza o fisioterapeuta como um profissional de uma intervenção multidimensional, não só na questão da otimização respiratória, mas também em todas as questões do exercício, da atividade e do estímulo da atividade o mais precoce possível e o mais bem caracterizada, mais bem definida, tentando perceber também exatamente quais é que são os moldes em que tal deve ser realizado.
Deste modo, podemos compreender que existem um modelo que eu creio que pode ser interessante para nós que trabalhamos neste contexto. 4 dimensões ou 4 áreas que são fundamentais para a intervenção do fisioterapeuta em cuidados intensivos. E vou começar exatamente por esta última área, a importância do fisioterapeuta na atividade física e na mobilização precoce no doente crítico. São vários os fatores que levam e que contribuem a este ICU Acquired Weakness, a fraqueza muscular adquirida nos cuidados intensivos, segundo o que é descrito em português. São vários. Todo o processo da cascata inflamatória, nomeadamente a nível da sepsis, que é um evento muito característico em doentes críticos, mas também toda a questão da imobilização, o descondicionamento associado também pela imobilização, muitas vezes a necessidade de manter estes doentes sedados e com algum nível de depressão do seu nível de consciência, que acaba por ter também uma grande mudança de paradigma nos últimos anos, ou seja, não é só um interesse crescente dos fisioterapeutas, é um interesse de toda a comunidade dos cuidados intensivos ter cada vez mais os nossos doentes mais despertos, mais conscientes, tentar utilizar o mínimo ou tentar racionalizar a intervenção de outros agentes farmacológicos que nós sabemos que têm um efeito importante e que podem contribuir para esta fraqueza, como por exemplo o bloqueio neuromuscular ou a utilização de alguns fármacos, de outro tipo de fármacos, como os corticosteroides, que nós sabemos que podem ter também alguns efeitos e podem contribuir para esta fraqueza e para esta limitação da função que os doentes apresentam no nosso contexto. Porque nós sabemos que este é um gráfico engraçado que nos mostra que aquilo que acontece a nível de depleção de glicogênio a nível muscular, e nós podemos ver aqui primeiro temos duas representações de duas pessoas em repouso e depois aquilo que acontece a nível do consumo do glicogênio após atividade física intensa. Está descrito aqui uma sessão de ciclismo durante 2 horas e meia e um jogo de futebol, e é completamente diferente de um doente crítico e só da condição crítica. Portanto, é muito mais aquilo que existe a nível de depleção de glicogênio a nível muscular, é muito, muito importante por todas as razões que também estavam descritas anteriormente. E nós sabemos também que existe uma descrição de uma perda de fibras musculares que é relevante, que é à volta de 3% por dia naquilo que são as fibras de tipo 1, de 4% naquilo que são as fibras de tipo 2. E nós sabemos que isto tem efeitos bastante complexos, nomeadamente, por exemplo, a nível da perda da capacidade do diafragma em gerar pressão. E, portanto, se vos pedir a atenção sobre aquele gráfico, não estamos a falar de dias, estamos a falar de horas e, portanto, existe uma grande perda de função, inclusivamente aqui diafragmática, que estará relacionada com a autonomia ventilatória do doente e que tem um grande interesse pela nossa parte e que nós devemos, de algum modo, ser elementos contributores de melhoria neste sentido e também de alerta para estas situações, intervindo precocemente e diretamente dentro da equipa interdisciplinar. A nossa colega Linda Daney mostrou-nos num artigo muito elegante 10 razões pelas quais os doentes de cuidados intensivos deviam ser mobilizados precocemente. Eu passo a enumerá-los. Primeiro é, claramente, atenua as complicações do acamamento, isso parece bastante linear, intervém diretamente sobre aquele evento que temos estado a falar até agora, a fraqueza muscular adquirida nos cuidados intensivos, não só a nível da intervenção direta durante este período, mas também no pós-cuidados intensivos, que também é um aspecto que deve ser do interesse de todos os fisioterapeutas, não só enquanto eles estão no nosso contexto, mas também o que é que lhes acontece posteriormente e com que função é que nós os deixamos e que função é que nós tentamos otimizar em toda esta fase, toda esta evolução da sua doença crítica. Outro aspecto fundamental é que existem barreiras, de facto, temos que saber exatamente quais é que elas são e tentar
de algum modo, compreender se são contornáveis, se são reais ou se não são, quais é que são os limites que nos permitem assegurar a segurança na nossa intervenção, e se não forem, e se forem barreiras que nós conseguimos compreender que são mobilizáveis, ora bem, tentar manipulá-las para tentar otimizar e fornecer ao nosso doente aquilo que é um conceito interessante, que é o máximo de atividade física que é seguro, mas o máximo de atividade física que ele pode fazer nesse dia. A sua implementação dos programas de mobilização precoce é realizável, tem sido feita, tem um interesse crescente da comunidade, tem sido feita em todo o mundo com bons resultados. Existe um crescendo de artigos nesse sentido, para tentarmos também compreender qual a melhor forma de o fazer, qual o melhor timing de o fazer. Promove também a redução da sedação, como eu tinha dito anteriormente. Um dos interesses é tentar ter os nossos doentes mais acordados, não tão sedados, e, portanto, se temos algum nível de atividade física, se podemos contribuir para lhes dar este tipo de mobilização, provavelmente também estamos a promover a redução da sua sedação. Sabemos que é seguro, cada vez mais sabemos onde é que estão os limites, onde é que são os limites de segurança, qual é que é a reserva dos doentes. Cada vez mais temos informação tecnológica, não só daquilo que nos permite ter com certeza e trabalhar com segurança daquilo que é a relação entre aquilo que nós pretendemos ter dos nossos doentes e aquilo que nunca nos deve passar ao lado, que é a segurança na nossa intervenção. Mas nós sabemos que a intervenção é segura, que permite ter melhores benefícios, ou que conseguimos ter mais benefícios funcionais se começarmos precocemente na intervenção. Pode melhorar, inclusivamente, uma situação, um evento daqueles que é clássico em cuidados intensivos, que é o delírio, que é uma alteração do estado de consciência que nos preocupa também dentro daquilo que é o contexto dos cuidados intensivos, e nós sabemos que a intervenção, neste sentido, a mobilização precoce, também pode melhorar esta alteração. Sabemos que temos cada vez mais tecnologia, acesso a mais tecnologia, não só de aquisição de informação, de avaliação, mas também de intervenção, que nos dá mais informação e nos permite assegurar uma intervenção segura e efetiva e que nos permite também cada vez mais caracterizar a nossa intervenção, nomeadamente a nível das características do treino, das características do exercício, mais do que fazer qualquer coisa, e não é isso que nos interessa. Interessa-nos saber exatamente quais são as doses, quais são as técnicas, quais são os tipos de intervenção que são mais benéficos para os nossos doentes e, portanto, se temos mais informação, podemos ir mais diretamente àquilo que é a intervenção mais efetiva. Se melhoramos todas estas condições e diminuímos as consequências nefastas do doente estar em cuidados intensivos, provavelmente aquilo que alguns artigos já começam a mostrar é que provavelmente conseguimos diminuir alguns dias de hospitalização ou pelo menos prevenir também algumas das consequências, nomeadamente ventilatórias, que obrigam os doentes a estar ventilados tantos dias, e com isto diminuindo então o custo geral daquilo que é a permanência de um doente em cuidados intensivos, que é muito significativo e tem um peso significativo sobre, inclusivamente, o Orçamento de Estado. Mas para isso, como eu dizia, é fundamental que os fisioterapeutas tenham armas e tenham, nomeadamente, armas de avaliação que sejam relevantes, com as quais possam adicionar à equipa interdisciplinar informação válida e, nomeadamente, estes são alguns dos aspectos que podem ser interessantes, a utilização inclusivamente da dinamometria, portanto, a avaliação de força muscular neste caso de grip, com valores muito objetivos. Também a utilização da EMRC-SAM, que é uma escala das mais utilizadas a nível deste contexto, que é uma avaliação da força muscular, de algumas funções musculares que nos permitem fazer uma avaliação da funcionalidade do doente e da sua evolução
evolução em cuidados intensivos. Devo dizer também que uma das características da fraqueza muscular adquirida nos cuidados intensivos é um cut-off deste valor, que é quando um doente tem uma depressão do seu MRC-Sum abaixo de 48, e cada vez mais podemos utilizar também a tecnologia para nos dar informações. Tinha falado há pouco sobre a possibilidade de avaliar com a ecografia a depleção de glicogênio a nível muscular. Existem algumas formas de avaliar a evolução da massa muscular que são também muito concretas, como por exemplo a avaliação da área de secção transversa de alguns grupos musculares. O reto femoral será o exemplo mais prático, ou mais utilizado naquilo que são os estudos sobre este assunto. Também nos pode dar algumas informações, nomeadamente a nível diafragmático, que nos permitem também tirar algumas ilações sobre a sua funcionalidade. E sempre, claro, fisioterapeutas e função, nós estamos intimamente ligados, somos profissionais de função, vamos chamar a nós também essa área. E existem algumas escalas, existem algumas formas de avaliar a função neste contexto. Esta é uma delas, uma das escalas que tem sido muito utilizada neste contexto, que é a CPEX, a Chelsea Critical Care Physical Assessment Tool, que tem algumas dimensões que nos permitem avaliar vários níveis da função, que vão desde a função respiratória, a capacidade do doente proteger a sua via aérea, nomeadamente a nível da tosse, mas também a sua funcionalidade a nível da sua alteração de séries posturais, da capacidade que tem de ser funcional, nomeadamente a nível das posições no leito, fora do leito e de ambulação. E tem existido cada vez mais protocolos de mobilização precoce. Começam com este protocolo proposto por Morris, é um dos primeiros protocolos em que ativamente se tenta fornecer um dado nível de atividade física de acordo com aquilo que o utente apresenta de avaliação, que existem alguns protocolos neste sentido. Aquele que para nós foi mais representativo provavelmente terá sido este proposto pela Universidade de Leuven, o Start to Move, que tem uma bateria de avaliação que nos permite assegurar com segurança a nossa intervenção e que acaba por preconizar a nossa intervenção e a evolução da nossa intervenção de acordo com a evolução do doente. E acaba por nos integrar também no meio de uma equipa que podemos, de algum modo, recomendar e efetuar recomendações à sua atividade física, à forma como o fazem, porque o fisioterapeuta não está, infelizmente, 24 horas por dia no nosso contexto, no contexto europeu, na maior parte da Europa, não está 24 horas por dia, mas é importante que, aquilo que eu dizia há pouco, é importante que nós consigamos dar com segurança a maior atividade física, ou melhor atividade física ao doente diariamente. E, portanto, obviamente nós trabalhamos em interdisciplinaridade e nesta área também o deveremos fazer. Aquilo que é o nosso protocolo na UCIP, que acaba por um pouco ter na linha de conta, ou começar a basear-se naquilo que é o protocolo do Start to Move, e acaba por também ter uma evolução de intervenção de acordo com a condição do doente, que vai desde o doente que não permite, que não pode ainda colaborar connosco, ainda não tem esse nível de consciência, essa possibilidade, e que vai desde a mobilização precoce até o interesse crescente da estimulação elétrica neuromuscular. Cada vez se percebe, ou cada vez que se tenta perceber melhor qual é que é exatamente o lugar desta intervenção, mas também, sem dúvida, a questão da cicloergometria passiva, a questão do levante o mais precoce possível. Nunca podemos perder o estímulo da carga, aquilo que é para nós, assim que podemos fornecer estímulo de carga aos nossos utentes. Todos nós, como fisioterapeutas, sabemos a importância disso. E um doente estar entubado e ventilado não contraindica por si próprio o levante, também não contraindica alguns doentes que são um pouco mais difíceis de fazer, porque são um pouco mais obesos. Nós sabemos todos que existe uma tendência crescente nessa direção, não é? Da obesidade da população. Cada vez temos doentes mais difíceis, mas existe alguma tecnologia que nos permite também, que nos facilita
facilitam um pouco a vida, como os elevadores, e portanto existe também, e nós não devemos manter o doente não ativo, ou não lhe dar o máximo de atividade possível por causa dessa barreira que, como dizia há pouco, pode não ser uma barreira assim tão real ou tão incontornável. Assim que possível, o estímulo da gravidade, o estímulo da carga, como eu dizia, são muito, muito importantes para todos os doentes, para todos aqueles em que nós asseguramos que não existem contraindicações e devemos realizá-lo o mais precocemente possível. Também temos a possibilidade de fazer cicloergometria passiva, e, portanto, a esta altura é uma intervenção que tem tido um interesse também tem tido um interesse crescente da comunidade inteira, que é a possibilidade de fornecer algum grau de mobilização constante durante algum tempo, que pode ter efeitos efeitos cardiovasculares, além dos óbvios osteoarticulares e musculares, e portanto também tem tido um interesse no doente que ainda não é colaborante, ainda não está consciente. E portanto, todos os doentes o podem fazer. Esta nossa doente são equipamentos bastante robustos, toleram a intervenção até em pessoas mais pesadas, desde que bem feito pode ser operacionalizável. E muitas vezes, como estes dispositivos nos permitem realizar não só o trabalho passivo, mas também o trabalho ativo, nada como tentar que seja um momento de exercício, como noutro contexto qualquer, como aqui neste exemplo, em que o doente está a fazer a sua sessão de treino, está a ter também um estímulo visual, está a ver ali está a simular a sua intervenção no giro, mas de facto o que está a acontecer também é que estamos a monitorizar a sua intensidade de exercício e, portanto, acaba por ser um estímulo extra, e, portanto, podemos ter essa avaliação e caracterizar muito rigorosamente aquilo que é a intervenção que estamos a fazer. Como eu falava, existem algumas barreiras à intervenção, mas é importante sabermos que algumas não o são e quando é que elas o são de facto. Como, por exemplo, hemodiafiltração, o doente estar em hemodiafiltração, nós sabemos que a esta altura do campeonato não é uma contraindicação absoluta para fazer atividade física fora do leito, como não o é em que um doente necessitar de ventilação não invasiva e, portanto, muitas vezes a importância de conhecer claramente quais é que são as barreiras que são incontornáveis, quais é que são contornáveis e que soluções é que podemos ter, parece ser um aspecto muito importante desta área. E claro que um cicloergómetro é realmente caro e muitas vezes pode não ser acessível rapidamente a toda a gente ou a todas as unidades, se bem que pensando no custo-benefício provavelmente será um bom instrumento, mas existem alguns instrumentos um pouco menos dispendiosos que nos permitem fazer algo do género, ou não podemos também ter 8 ou 10 doentes a fazer cicloergómetro ao mesmo tempo e portanto acaba por ser interessante também termos outros dispositivos que são um pouco mais acessíveis e que estão disponíveis no mercado. Como eu falava há pouco, provavelmente pode ser cada vez mais interessante utilizar exercício neste contexto e claramente ter a noção que podemos medir a sua intensidade e mesmo nos doentes mais frágeis, com sarcopenia muito importante, podemos dar alguma intensidade de exercício aos nossos doentes, como por exemplo neste caso, em que estamos a intercalar períodos de mobilização ativa, em que a cicloergometria está a ser ativa, com períodos em que o doente pode repousar de algum modo e que o cicloergómetro está a ser utilizado de modo passivo e deste modo tentar também, sempre com aquela regra que referi anteriormente, que é fornecer o máximo de atividade física possível que aquele doente pode beneficiar nesse dia. Além disso, existem várias estratégias que podemos trazer para a unidade que nos podem ajudar naquilo que é a mobilização ativa, inclusivamente a mobilização resistida dos nossos doentes. Não é por estarem neste contexto ou por estarem nos cuidados intensivos que devemos menosprezar a sua atividade física ou menosprezar a sua capacidade de realizar atividade. E, portanto, estes são alguns dos exemplos,
TheraBand, utilizando pesos livres, também utilizando o próprio peso corporal, que podem ser intervenções interessantes no sentido de otimizar a função muscular e a independência e a autonomia dos doentes, inclusivamente na realização das suas atividades de vida diária, neste contexto e também do pós-cuidados intensivos. Um dos aspectos fundamentais da função é que as pessoas sejam, como eu estava a dizer há pouco, autónomas e nada como deambular, e este acaba por ser um dos aspectos que tentamos sempre chegar com os nossos doentes, que deambulem, que sejam autónomos nessa tarefa, que é uma tarefa fundamental para a nossa vida, para as pessoas que o conseguem realizar, e que não devemos limitar só porque estamos em cuidados intensivos. Havendo a possibilidade de o fazer, devemos fazê-lo, portanto, acaba por ser muitas vezes aquele que é o final, ou o nosso objetivo final com os doentes que começam no leito. Outro dos aspectos fundamentais da fisioterapia é a questão da fisioterapia respiratória e da intervenção da fisioterapia respiratória nos doentes de cuidados intensivos. Cada vez mais nós temos que dominar todo o contexto que existe a este nível. Os doentes muitas vezes acabam por estar ventilados, têm uma monitorização que é muito ampla, e nós devemos cada vez mais utilizar essa informação a nosso favor para compreender exatamente como é que está o nosso doente e quais é que são as características do nosso doente. E poderemos utilizar várias estratégias. Poderemos, por exemplo, aqui a utilização da avaliação da pressão inspiratória e expiratória máximas podem-nos guiar na nossa intervenção, mas avaliar as curvas do ventilador cada vez se torna mais fulcral, e um dos papéis fundamentais do fisioterapeuta é conhecer esta realidade e de algum modo conseguir manipulá-la no sentido da autonomia também funcional, respiratória dos nossos doentes. Vou falar um pouco mais à frente depois sobre a tosse e sobre a necessidade ou a capacidade do doente conseguir aumentar o seu fluxo expiratório para proteger a sua via aérea. E vou também te trazer um pouco daquilo que falava há pouco, que é a importância da utilização de nova tecnologia nesta área. A ecografia pode ser uma arma muito interessante, também a este nível, nomeadamente a ecografia torácica. E relembro que um dos grandes precursores da ecografia torácica a nível mundial, Daniel Lichtenstein, já preconizava o papel do fisioterapeuta na avaliação da ecografia torácica para avaliar a condição pulmonar dos doentes e para, de algum modo, guiar a sua intervenção, algo que tem tido também um interesse crescente a nível mundial pelos fisioterapeutas neste contexto. Porque nós sabemos que um tubo endotraqueal nos permite ou nos limita logo uma das partes fundamentais da nossa dinâmica tóraco-pulmonar, que é a tosse. Se existe um tubo que de algum modo não nos permite tossir, porque é colocado entre as cordas vocais, e portanto a função glótica fica alterada. Muitas vezes aquilo que acaba por acontecer é que os doentes acabam por acumular muitas secreções. As características reológicas das secreções são de facto muitas vezes difíceis, além das consequências da ventilação. Não é disso que eu estou a falar neste momento, apesar de ser real. E portanto, muitas vezes é o papel, muitas vezes não, é sempre o papel fundamental do fisioterapeuta neste contexto, de conseguir avaliar esta realidade, a reologia das secreções, e gerir a sua intervenção neste sentido, inclusivamente sugerindo à equipa algumas recomendações que podem otimizar estas situações. Nós sabemos que só a ventilação mecânica, mais a sedação, mas todas estas consequências que, apesar de não ser aquilo que são consequências que nós em cuidados intensivos temos que aceitar pelo benefício que trazem, como a ventilação mecânica, muitas vezes a utilização de vasopressores, acabam por ter consequências, nomeadamente a nível dos músculos respiratórios, nomeadamente a nível dos músculos inspiratórios, como eu falava há pouco, mas também dos músculos expiratórios, e portanto também acaba por haver consequências em ambos os níveis, portanto tanto na capacidade vital, na pressão inspiratória máxima, na dinâmica diafragmática, mas também na capacidade do doente em produzir um fluxo expiratório que permita
proteger as suas vias aéreas e libertar as secreções das vias aéreas quando as produzem. Deste modo, é fundamental que o fisioterapeuta conheça e saiba avaliar a capacidade de um doente em ser autónomo do ventilador e conseguir proteger a sua via aérea pós-tubação. Existe este algoritmo que é proposto pelo Dr. Teres, inclusive pelo nosso colega Miguel Gonçalves, que nos guia pela avaliação daquilo que é o fluxo expiratório do doente ventilado e que nos guia no sentido da necessidade ou não da utilização de cough assist e na insuflação mecânica, quer utilizando pelo tubo endotraqueal, mas também na fase pós-tubação e que de algum modo também nos dirige sobre a capacidade do doente em ter uma ventilação autónoma ou que se de algum modo nos permite ou nos obriga a pensar que provavelmente o doente pode precisar de algum apoio ventilatório também a nível da ventilação não invasiva e acaba por nos dirigir neste algoritmo que também é muito importante neste contexto. Em associação, obviamente, como falava, a questão do cough assist, ainda na insuflação mecânica, mas não tira a importância de modo nenhum de todas as outras técnicas que nós, como fisioterapeutas, temos utilizado, estudado, nomeadamente a nível da inspiração assistida, a expiração assistida, ou ambos, que são técnicas manuais e instrumentais, que são fundamentais e devem fazer parte do leque de intervenção de qualquer fisioterapeuta em respiratória, mas também do fisioterapeuta em cuidados intensivos. Só deste modo conseguimos ter alguns resultados que são interessantes, resolver aquilo que é classicamente aquilo que sempre foi requisitado dos fisioterapeutas, que é, por exemplo, a questão da resolução das atelectasias e que nós vemos todos os dias, mas também um diagnóstico diferencial nesse sentido que nos permita, em interdisciplinaridade, fornecer também alguma informação ao resto da equipa no sentido da otimização da condição do doente. Pode também, pelo papel direto do fisioterapeuta neste contexto, ser o papel do fisioterapeuta dar algum contributo, lá está, no seio da equipa, daquilo que é a afinação da ventilação, quer invasiva, quer não invasiva. O fisioterapeuta está, durante a sua intervenção, sempre com o doente, deve conhecer bem o que é a fisiologia do ventilador, conhecer bem a interação entre o ventilador e o doente e ser um elemento-chave na otimização da sua sincronia, na correção das suas desincronias e também ter um papel muito direto e ativo no processo de desmame ventilatório e também da extubação, como eu falava há pouco. Relativamente à ventilação não invasiva, tem sido muito o papel do fisioterapeuta em todo o mundo. O fisioterapeuta sempre teve um papel muito importante neste sentido, não só pela titulação da sua parametrização, mas também pela escolha quer dos ventiladores, quer das suas interfaces, quer pela possibilidade das várias interfaces, e não nos podemos esquecer também de algo que eu ia referir um pouco mais à frente, mas me vou referir agora, que está sempre no top 3 da falência da ventilação não invasiva, a questão da incapacidade de gestão de secreções brônquicas. E bem, não existem profissionais que façam uma gestão de secreções brônquicas de uma forma tão otimizada como um fisioterapeuta e, portanto, nós temos que assumir também este papel neste sentido e muitas vezes também utilizá-lo, trazer também a ventilação não invasiva para aquilo que é a intervenção a nível da atividade física e do exercício e acabamos por ter doentes claramente mais satisfeitos com a sua intervenção e acaba por ser também muito benéfico para eles. A esta altura do campeonato existem muitas interfaces, muitos ventiladores, existem uma panóplia de equipamento relativamente a esta situação, portanto faz parte também do leque de informação do fisioterapeuta conhecer todas estas dimensões. Como eu dizia então, a questão da gestão das secreções brônquicas acaba por ser também por nos colocar num papel fundamental, nomeadamente a nível da ventilação não invasiva.
Também a nível da oxigenoterapia, muitas vezes nós estamos, enquanto acompanhamos os nossos doentes, estamos a alterar o sistema de transporte de oxigênio, estamos a precisar também, estamos a aumentar muitas vezes um pouco o consumo de oxigênio, e faz parte do papel do fisioterapeuta conhecer bem este sistema, conhecer bem as necessidades do doente de oxigênio, de quanto oxigênio, de que forma, como é que é suposto ser modulado enquanto intervimos com exercício e, portanto, também pode ser um papel dos fisioterapeutas, também o será certamente, um papel dos fisioterapeutas opinar dentro daquilo que é a equipa interdisciplinar sobre a utilização de oxigenoterapia, conhecer muito bem as recomendações, mesmo quando não estamos a falar de contexto de exercício, mas conhecer muito bem as recomendações e ser mais um elemento de literacia no que toca às mais recentes recomendações sobre a titulação, não só do qual o interface, mas também de quais os valores mínimos e máximos de, nomeadamente, saturação periférica que se pretende que alguns doentes característicos tenham. Vou reportar-me ao caso clássico do DPOC agudizado, mas também parece e tem havido um interesse crescente, nomeadamente a nível desta recomendação da British Medical Journal sobre a não liberalização ou a liberalização da utilização de oxigênio no doente com infarto agudo de miocárdio, mas também acidente vascular encefálico. Dentro de tudo que são estes contextos, muitos deles altamente técnicos, que requerem do fisioterapeuta skills altamente diferenciados e complexos, nunca nos podemos esquecer que à nossa frente está sempre uma pessoa e que não nos devemos nunca menosprezar esse facto, que essa pessoa tem um contexto, tem preferências, tem uma vida, não é um número, é uma pessoa que tem uma vida e que certamente terá muitas coisas muito interessantes, como todos eles têm, para nos ensinar. Não conheço ninguém que trabalhe em cuidados intensivos que não seja inspirado diariamente pela força, pela capacidade destes doentes em vencer estas situações que muitas vezes são muito complexas e nos inspiram a todos diariamente, sem dúvida nenhuma, e a humanização deste meio que pode facilmente ser pouco humanizável é também um papel dos fisioterapeutas. Nós tocamos os doentes como ninguém, a nossa intervenção é tocar, é hands-on, apesar de toda esta questão das técnicas instrumentais, dos ventiladores, da extubação, a nossa intervenção é tocar. Nós estamos sempre, não há nenhum doente, não me lembro de nenhum doente de cuidados intensivos que eu não tenha tocado diariamente, também não me lembro de nenhum que não me tenha inspirado. E, portanto, nunca nos podemos esquecer tanto deste papel de humanização, como também do papel fundamental das famílias. Também tem tido um interesse crescente nesta área e temos tentado cada vez mais também integrar as famílias tanto nos nossos cuidados. Muitos destes doentes são doentes que terão algum grau de necessidade pós cuidados intensivos e, portanto, também faz parte da sua integração nos nossos cuidados. E nós devemos ter um papel fundamental no ensino, na desmistificação de alguns conceitos e principalmente estar muito relacionados para tentarmos otimizar ao máximo possível a qualidade de vida dos nossos doentes críticos e pós-críticos. Nosso objetivo, então, é levar os doentes desde o lado esquerdo até ao lado direito. Até ao lado direito não há de ser, é o homem mais fit do mundo, que é o Matt Fraser, mas queremos que os nossos doentes sejam o mais competentes possível, o mais funcionais possível a todas as dimensões, e daí nesta transição, neste processo, é impensável pensar na não presença dos fisioterapeutas, que têm um papel fulcral, insubstituível e fundamental que toda a comunidade reconhece. Escrevo algumas coisas sobre o assunto nas redes sociais, nomeadamente a nível do Facebook e do Instagram. Deixo-vos aqui as ligações para eles e terei todo o gosto a responder a qualquer questão, a qualquer dúvida ou algo do género, ou iniciar qualquer discussão que achem relevante. Foi um prazer estar
convosco e partilhar alguma desta informação. Muito obrigado e vemo-nos em breve.